Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito, da GSUL TV, canal 6 da NET. Então, o nosso programa hoje está composto aqui da minha esquerda, Dr. Demerval Trajano, à minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e à minha extrema direita, a doutora Márcia Plasto. Nós temos hoje vários debates a serem discutidos aqui no nosso programa, dentre eles a morte do ex-chefe da Casa Civil, né, o Bebiano, né? Sim. O Bolsonaro com essas pichotadas que ele está dando aí, eu diria pichotada. Não dá uma... Só diz cada umas asneiras assim que a gente chega a ficar ruborizado, né? É verdade, doutor Luiz. Calma, deixa o homem trabalhar. Vocês é que não deixam ele trabalhar. A esquerda que não deixa ele trabalhar. Quer dizer que Bem que nós gostaríamos de não deixá-lo trabalhar. Né? Que bom que ele não trabalha. Nós temos também essa questão do coronavírus, né, que está assombrando todo o mundo, inclusive, né? E o Brasil não ia ficar atrás. Então vamos iniciar aqui o nosso debate. Vamos começar com o quê, pessoal? A morte do Bebiano? Pode ser. Ele morreu naturalmente, porque sabe, eu já vi boato que foi o PT que mandou matar. O PT tinha interesse na vida do Bebiano, né? Porque se ele tinha alguma coisa para dizer, eu até diria que deveria ter, não é alguma coisa para falar. Ele faleceu, na verdade, no dia 14, né? Dia 14, aos 56 anos, não é? E uma coisa que chama a atenção é que ele tinha participado do programa Roda Viva, né? Eu acredito que umas 2 semanas antes, né, do falecimento dele, e ele falou inúmeras coisas, inclusive em relação à facada, né, do Bolsonaro. Não, vamos dizer que a facada não existiu. Vamos ver não, o que no meu entendimento foi fakeada. Não, o Bebiano sugeriu isso? O Bebiano sugeriu que o Carluxo teria atrapalhado, não é, na segurança, né, do Bolsonaro. E certamente, né, já que ele participou ativamente, pelo visto, se não me engano, ele era responsável pela campanha do Bolsonaro, a presidência da República, né, ele foi retirado também, né, do governo, assim, de uma forma, né, bem abrupta. E parece que com muitas mágoas em relação ao Bolsonaro, em relação aos filhos do Bolsonaro, né? Ao que parece, todas as pessoas que se relacionam com o Bolsonaro e com seus filhos terminam tendo algum tipo de problema, não é? Porque menos o Queiroz, né? Mas, doutora Márcia, a mágoa é inerente a quem é demitido. Isso aí não não, sem problemas, doutora Luísa. Em relação a isso, eu digo que o que ocorre de mágoa é em relação assim, às pessoas que trabalham com o Bolsonaro. Normalmente elas terminam se atritando com os filhos do Bolsonaro, né? Porque os filhos do Bolsonaro, na realidade, eles que parecem que são os governantes, né? Nesse desgoverno do Bolsonaro. Eu já disse aqui num programa anterior que os filhos do Bolsonaro vão derrubar ele. É bem possível. Eu já disse isso há uns 4, 5 meses atrás. Eu espero que a Marielle Franco derrube o Bolsonaro, doutora Luísa. E então, o que acontece, doutora Luísa? Ele faleceu, né, de um infarto, se não me engano, às 4h30 da madrugada, né? 4h30, 5 horas, não sei exatamente, que ele estaria num sítio e tal, e isso aconteceu. Aí o doutor Luiz disse, quem sabe o PT que tem, né, quem sabe mandou matar. Eu tenho lá minhas dúvidas, minha teoria da conspiração, doutora Luiz, porque o João Goulart também, não é, morreu, né, em função do infarto fulminante, e depois, né, quando o neto do João Goulart, né, começou a sugerir que ele teria sido assassinado, parece que Juscelino também, né, existe dúvidas em relação à morte dele. E em relação ao Jango, não é, um uruguaio, Mário Neira Barreiro, ele, né, foi uma testemunha dizendo que efetivamente, né, o Jango teria sido mesmo assassinado, que ele tomou uma medicação que ele tomava normalmente, que essa medicação então provocava o infarto, não é? Que foi tipo também
não seria queima de arquivo nesse caso, porque na realidade eles tinham medo que o João Goulart retornasse ao Brasil. Sem contar, né, que dizem também que crimes da ditadura que aconteceram, né, foram também, né, com esse modus operandi, né, que as pessoas terminavam infartando, né, que existia um químico também, que esse químico, ele morreu em circunstâncias misteriosas também, que era um químico argentino, se não me engano, né, que ele que fazia essa medicação que desencadeava ataques cardíacos, e que dentre eles, né, o Jango teria sido uma vítima. Eu não duvido nada, doutor Aloysio, que o Bebiano tenha sido uma vítima, porque assim, ó, quem tinha coisas para falar a respeito da família Bolsonaro? O capitão Adriano, né, que também teve uma morte assim, né, violenta. O Bebiano, né, a partir do momento que ele disse que tinha muitas coisas para falar, também o Bebiano simplesmente infarta, pode ser uma teoria da conspiração, né? Mas na realidade isso, né? A gente fica muito na dúvida mesmo, né? Porque essas pessoas que têm algo contra terminam morrendo. Ele foi submetido ao exame no IML. Ele foi enterrado em 12 horas, doutor mas foi colher o sangue dele. Não foi feito. Se a pessoa ingeriu o medicamento com a intenção de... isso é... Ele era um atleta, né? Isso conversa, chama atenção. Exatamente. Pensar que ele foi assassinado é conversa para boi dormir. Eu acredito, doutora Luísa, assim, ó, eu não sei qual é o termo, qual é se é autópsia ou autopsia, parece que a família não teria, né, autorizado, mas ele foi sepultado em 12 horas, doutora Luísa. Mas depois que fez o exame, pode sepultar. Fala, doutor, o que o doutor Menval queria dizer? Boa noite a todos, né? Vamos pegar o exemplo desse Bebiano, que foi ministro, pode ser 54 anos, e assim, servir como sugestão para os nossos telespectadores, entendeu? Cada vez mais as pessoas estão infartando mais cedo, tá morrendo. E ele foi um exemplo. Então, o que eu sugiro assim, ó, se vê muito, controlar álcool, uma alimentação saudável, a obesidade, no caso do Bebiano tem muito a ver com a obesidade, o estresse, o sedento. Não, mas ele era bem gordinho, ele era bem saudável, isso aí. Judô, mas não, até realmente. Mas o que acontece? A obesidade faz com que, você sabe que eu sou farmacêutico, faz com que a gente passe a não ter tanta o aproveitamento da insulina. Nós não tendo tanto aproveitamento da insulina, começamos a ter colesterol alterado, triglicerídeos elevado, glicemia elevada. E o que acontece aí? Pressão arterial alta. Com a pressão arterial alta, hoje, infartos e acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs, estão dando cada vez mais cedo. Mas eu até concordo. Já estão querendo sugerir morte. Eu até concordo Para mim foi encomendado. Né, o que o doutor Demerval está dizendo, claro que tem um embasamento médico, científico, afinal de contas ele é um farmacêutico, mas a gente não pode descartar que o Bebiano tinha 4 inimigos, Bolsonaro e seus 3 filhos. Mas ele já estava fora do governo já. Mas ele sabia tudo. Ele estava desde o início na campanha, ele se aproximou e fez toda a campanha. Mas vocês viram que eu vi alguma coisa ilícita, ele sabia. Mas de qualquer maneira, se ele soubesse, jamais ele iria divulgar, porque ele estaria junto, ele teria participado junto. E assim, doutor Luiz, com a morte dele... Não vejo motivo. Eu vi várias retrospectivas dele falando na Globo News, ele sempre falando muito bem. Agora, realmente, os filhos do Bolsonaro... Falando muito mal. Estão deixando... Não, e é verdade. Muito elegante, ele não jogou no ventilador. Ele sempre falou mal da família Bolsonaro, menos do Bolsonaro. Eu acho que nem falou mal, falou a verdade, porque os filhos do Bolsonaro realmente são... Ele, inclusive, ele deixou uma carta candente. Para mim, aquilo era até uma carta de amor. Mas parecia até uma carta de amor. Meu capitão, meu isso, meu aquilo. Que ele gostava muito do Bolsonaro. Tem gente que consegue chamar o Bolsonaro de lindo. De mito. De lindo. Vocês querem saber aqui, ó? Para mim, o Bebiano é um cara que se aproveitou. Quando viu que o Bolsonaro tinha potencial para ganhar a presidência da República, se aliou a ele. Foi lá e, tanto, você sabe como é que aconteceu? Ele se aproximou voluntariamente do Bolsonaro, se candidatando a trabalhar na campanha dele. Começou assim o relacionamento. Mas... Ele era tipo assim, ó, não digo um teatino, mas ele foi lá e, ó, eu quero trabalhar. Mas e aí deu aquela afinidade. Usar a onda Bolsonaro. Regra, o político em campanha, ele é cercado por essas pessoas.
Todos, eu duvido que alguém, que um político de carreira, que nem era o Bolsonaro, né? Que era um político carreirista, né? Carreirista. 27, 28 anos no E não Senado. era de sindicato, né, doutora Luiz? Tinha dito que sindicato que tem, né? O pessoal faz carreira, né? O exame de corpo de delito comprovou que ele caiu no banheiro. Sim, ele tinha uma lesão, ele tinha uma lesão. Que é característico de quem sofre um infarto. fulminante e pode até, não se sabe, mas nunca se mas a saberá. família, Nunca saberemos. mas a família. Saberemos, foi morte natural, gente. Foi morte natural. Não vamos botar chifre e cabeça de burro. Outra coisa, ele estava muito próximo do Dória, né? Ele era pré-candidato à prefeitura. Do Rio. Mas ele estava exatamente. E o Dória está em guerra com o Bolsonaro, né? Depois que ele já saiu do governo, ele já tinha assim saído da mídia, já mas estava mais. Se ele conta mas tinha voltado para a mídia da família Bolsonaro pro Dória. E já pensou, já pensou se alguém conta os podres do Lula? Olha, mas, o salão fedia assim, ó. Meu silêncio ia sair tanto podre que uma sala só não dava. O senhor acha que se alguém soubesse dos podres do Lula... Atacou o Lula, mexeu com as abelhas. Exatamente. Assim, os podres do presidente Lula, aquele rapazinho, esse jagunço de miliciano aí, o Sérgio Moro, fora, né? já tentou buscar assim, todos os podres possíveis e imagináveis, né? Não encontrou nada. Eu li alguma coisa essa semana, não... Por que o Moro está tão preocupado com a prisão do Ronaldinho Gaúcho? Né? Porque é um cidadão brasileiro que está preso no estrangeiro. Os 3.500 brasileiros que estão no Peru sem assistência, sem lugar para ficar, e até agora o Brasil não fez nada. Mas não, eu achei que ele assim, a minha orientação que eu tendo assim, que o Bolsonaro sempre dá uma resposta imediata. O Sérgio Moro deveria, porque ele é um brasileiro. Afinal de contas, ele é um craque, uma pessoa famosa no Brasil, foi da seleção. Eu acho que ali não teve assim... Ele vale mais do que 3.500 brasileiros que estão isolados, que não tem hotel, que não tem alimentação, que mas não pode tomar um banho. No Peru. Não é bem assim. Já estão super valorizando. O episódio. Assim, ele deu uma resposta imediata e tal, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho estaria, então, né, numa situação difícil e tal. Mas assim, eu já li a respeito de que o Ronaldinho estaria então no Paraguai, né, para lavagem de dinheiro. Sim, não é? Sim. E parece, né, ao que parece, quem tem envolvimento são assim, doleiros e pessoas, né, envolvidas com lavagem de dinheiro da época do Banestado. Lá daquele processo do Banestado que o Moro também teve, né, muita participação. Talvez seja essa a preocupação do Moro. Que é alguma coisa. Que algum podre, né, doutora Luísio, venha à tona, não é? Então, algum podre que bom. Quem é que gosta de lavar dinheiro? Quem recebe dinheiro ilícito. Quem é que recebeu mais dinheiro ilícito nesse país? A petezada. E cadê esse dinheiro, doutora Luísio? Estão lavando por aí. Eu acho ou então o Ronaldinho virou PT agora, ele é embaixador do Bolsonaro. Mas que bom que se tem lavagem de dinheiro, tem a tal de pirâmide que falaram, lá no Paraguai não tem PT, não tem Bolsonaro. Que se esclareça, então. Aí o senhor veja que vergonha, doutor Demerval, eles dizerem assim, a justiça do Paraguai não é justiça do Brasil, ou seja, não é uma justiça tendenciosa, não é uma justiça, não é? Não, aqui o STJ já tinha soltado o Ronaldinho. Doutora Márcia, no Paraguai nem justiça tem. Pois é, não, no Paraguai, não, só um pouquinho. No Paraguai, os policiais andam com os carros roubados aqui no Brasil. Isso é justiça? Os policiais, os membros do governo andam com os carros roubados do Paraguai, roubados aqui no Brasil. Todo mundo Isso é um país que tem justiça? Exatamente. Eu concordo plenamente com o senhor, eu acho que isso é um absurdo, assim como eu acho que o nosso judiciário também, principalmente na República de Curitiba, é muito podre e tendencioso também. Doutora Márcia, todo mundo tem medo da República de Curitiba. Não, doutora Luiz, todo mundo tem medo, não, doutora Luiz, todo mundo tem medo, não. As pessoas... o Moro já saiu de lá. Basta ser mas a Gabriela também é mão pesada. Exatamente. Assim como o senhor disse, doutora Luiz, que a presidenta Dilma, né, foi escolhida pelo presidente Lula, porque o presidente Lula queria continuar mandando no Brasil, essa juíza, ela é a mão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, assim, ele é um povo. Brasília 1. Na verdade é o seguinte,
Se agora tá a Gabriela. Sai a Gabriela, entra outro, também não presta. Porque contraria os interesses do PT. Teve aquele envolvimento tremendo na Lava Jato. Claro que sim, doutora Luísa. O doutor Aloysio, hoje, uma das primeiras coisas que ele falou quando sentou aqui, que o Bolsonaro só faz atrapalhada, né? Eu espero que um dia o senhor sente aqui e diga que tenha se enganado com o Moro. Não, é verdade. Isso jamais vai Não acontecer. diga jamais. Até porque, em 2000, quando é que é a eleição presidencial? 2020. 2022, né? Já, né? 2022 nós estamos emplacando ele como presidente. Isso aí não resta dúvida. Ai, doutor, Isso eu digo... Eu adoro ouvir uma coisa dessa. Eu espero que não. Ele ainda goza de um bom prestígio no país. Ele é imbatível hoje. Se a eleição fosse hoje, ele era imbatível. Eu acho que ele, na minha visão, ele teve algumas falhas, né? O doutor Luísa faz isso. Falhas, não, talvez não, pequeno deslize, doutora Luísa. Um pequeno deslize, uma criatura assim tendenciosa igual o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, assim, ó, que fez assim um pacote com o Ministério Público para prender o presidente Lula, para demonizar os políticos. Isso é o pensamento fascista. No fascismo é assim também. Do Bolsonaro. Porque a senhora é muito delicada, doutora Ângela. Para mim, ele é um jagunço de miliciano. Não passa disso. Para mim é um herói essa nacional. Semana, doutora Luísa, botou os corruptos na cadeia. Essa semana um conhecido meu disse que não é inteligente a gente torcer pro piloto do avião no qual a gente está dentro, né? Então eu acho que ainda... Torcer contra, doutor Demerval. Tipo assim, ser contra, porque o que acontece? Nós temos um avião que é o nosso país. Tá, mas nós temos um piloto que é o Bolsonaro. O senhor entraria num avião pilotado pelo Bolsonaro? Eu não. Eu não entraria. Eu tô me referindo a um país, porque ele está administrando o nosso Brasil. Mas fazendo essa analogia. Nós não tivemos... eu não sei se ele tem cursos. O problema da esquerda que ela queria que ficasse tudo como dantes, como no quartel de Abrantes. Quando existia justiça social, não é, doutora Luísa? Se é pra mudar, buscavam e bastante corrupção, isso. Pobre. Quando você mensalão, petrolão, a mudança que mais só outras coisas, bem-vinda, mais outras coisas que não chegou ao conhecimento do público. A mudança só é bem-vinda quando é para melhor. Ninguém quer mudar para pior. E o Brasil está mudando para pior. Exatamente. Tava bom na época da corrupção. Não é a época da corrupção, doutora Luísa, é na época do governo popular, doutora Luísa. Vocês sabem que eu tenho uma visão... Que não tinha corrupção nenhuma, corrupção na Petrobras não tinha lá. As pessoas podiam comer. O senhor sabe, doutora Luísa? As pessoas podiam ir para um hospital. Hoje, se marca uma agenda, uma cirurgia de uma pessoa que não está conseguindo caminhar para operar uma perna, botar uma prótese, que é uma cirurgia relativamente simples, né, creio eu. Para um ano. Uma pessoa que é diagnosticada com câncer de pulmão, só fazer a cirurgia em agosto. Estamos em março. Eu concordo plenamente, só que ele deixou o país sucateado. Ele e a sucessora dele deixou o país sucateado. Em um ano o Bolsonaro conseguiu piorar. Eu não culpo ninguém, doutor. Eu acho assim que tem... Todo mundo tem uma parcela de culpa, mas entendo que o Bolsonaro está há pouco tempo no poder, também não pode resolver um país continental como o Brasil. Pode deixar piorar. Eu vou dizer uma coisa. O Bolsonaro não está sendo um bom presidente, mas a equipe dele é um bom time. E o bom time está tocando o Brasil. Exatamente. Quem é que está tocando o Brasil, doutora Luísa? Eu gostaria que o senhor me explicasse. Sérgio Moro, ministro da Saúde. Doutora Luísa, então vamos pegar pelo seu protegido o jagunço o Sérgio Moro. O senhor veja bem, daí assim, o que o Sérgio Moro fez quando aconteceram, né, todos aqueles problemas que a gente sabe que o Brasil tem. Assim, esses problemas todos, assim, de tráfico, essas coisas todas. Ele tinha gasto, doutor Luiz, até o final do ano passado, 6% do orçamento, porque ele não tem um projeto para a segurança pública. Ele não tem... A única coisa que ele fala é em corrupção. Porque, assim, esse foi o chavão do Sérgio Moro para conseguir galgar até, né, galgar, assim, admiradores, né, que assim, meu Deus do céu, é o herói. É um herói nacional, essa criatura simplesmente, assim, não existe pessoa mais ética do que Sérgio Moro, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, não é? Assim, o que o Sérgio Moro fez, doutora Luísa? Mas assim, eu não vejo, assim, ele quer autorizar o policial a matar. Doutora, a senhora não viu nada. Você sabe que pede, encaminha para o Ministério da Justiça um pedido de relatório para ver o que ele fez. Já fez projetos de lei. E por que ele não fez lá? Ele está reorganizando os presídios, o sistema judiciário. Ele quer um estudante esse pacote anticrime que ele fez é
excelente, só que Claro. o Congresso, o tem, Senado não deixa... Não deixa. Mas para a esquerda não presta o Não, mas pacote. doutor Demerval, qual é o Pra esquerda não carro-chefe? presta. O carro-chefe Polícia matar não desse presta pacote mesmo. ridículo do Sérgio Moro, no meu entendimento, é o excludente de ilicitude. O que ele quer? Ele quer autorizar o policial a matar Mas, doutora... o preto de tão pobre e o pobre de tão preto. Mas, Esse é o mas objetivo. a criminalidade no Brasil disparou se não fizermos alguma coisa, se não Investe na mudarmos segurança. o código penal também tem que ser mudado, que é muito Presídio, antigo. Esse pacote anticrime, não. Presídios também. O presídio não reeduca. Não, isso O você nosso sabe. sistema carcerário não reabilita ninguém Mas não podemos a deixar... voltar. Vamos soltar eles, vamos botar tudo na rua. Vamos botar tudo na rua e mas aí, assim, vamos nós veja pro bem. presídio. Vamos nós nos prender, vamos lá pro presídio, no lugar deles, Fica e eles vêm pra rua. O Eles vêm Mose, pra é rua. só isso que acontece. Ele ficou pendurado, né, nesse pacote, né, nesse pacote anticrime, que ele mesmo disse, né, que foi desidratado pelo presidente. Né? Foi desidratado, na verdade, né, assim, foi pelo Congresso que foi Pelo desidratado. Congresso, foi do Congresso. Né? E depois, assim, ó, não teve veto do Bolsonaro em relação a isso, porque seria derrubado também, né, pelo Congresso. Então, o Bolsonaro ficou numa boa. Tanto com os lavajatistas, né, que são admiradores desse jagunço, como ele ficou numa boa também com o Congresso Nacional, por ter feito a vontade dos dois. É muito cansativo. É assim mesmo? É pior. Eu entendo que, como o doutor Luiz falou, o Bolsonaro, ele está tentando. Entendo que eu vi assim que ele assumiu, ele disse, o Congresso, a Câmara, o Senado, eles estão dificultando uma boa administração, eles estão fazendo um desserviço ao Brasil, e que o Bolsonaro está tentando. Vocês podem ter certeza, se ele hoje concorrer, ele ganharia de novo. Eu não acredito. Menos se o Sérgio Moro fosse concorrer. Eu não acredito. Mas segundo ele, as eleições que o elegeram foram fraudadas. Vocês né? sabem que até então, eu sempre um falo aqui absurdo. que ele dá uma pronta resposta. Ele está dando agora uma pronta resposta a esse coronavírus que Mas está... Mas de que- Demerval, ele Pelo amor de trouxe Deus, o coronavírus, doutor não é? Ele Não trouxe me na diga equipe isso. dele, Não. coronavírus. Ele incentivou as manifestações, No dia aglomerações de pessoas. Mas, doutora... Ele saiu, ele cumprimentou as pessoas, ele apertou Pois é, a mas mão. Ele pegou Mas 128 todas celulares. Mas isso As aí, indicações doutora. de qualquer médico bom profissional sabe, né? Mas- Que não cumprimente, não participe de aglomerações, não chegue perto, não tenha contato. Mas, gente, E ele, o presidente, o chefe da nação, incentivando isso. Quando a gente sabe que Mas os ele- nossos hospitais não têm Mas- capacidade para atender a população com várias doenças, com doenças mas que vocês não viram... imagina um surto, uma epidemia, uma pandemia nos hospitais do Brasil. O que vai ser do Mas povo vocês não brasileiro? viram ele para televisão dizer, não, vamos fazer, vamos adiar, vamos... Daí depois, E o que depois que ele fez? Agora, ele a vai população falar, quer apoiar ele e quer pressionar o Congresso, a Bom. Câmara, para aprovar essas medidas. Então, o senhor Que não- não o senhor são só viu aprovar até aí. medidas, doutor Demerval. Eles não querem eles querem o fechamento do Congresso Nacional, eles querem o fechamento do STF. E daí, assim, eles são tão Eles querem uma ridículos. ditadura. Gente, é triste isso, a ignorância que tomou conta da população brasileira. Eu acho que É não. algo doentio. Eu acho que não tomou, Mas- doutora Márcia. Eu acho que ela aflorou. Aflorou. Mas eu vi mulheres, assim, com cartazes, assim, ó, feminicídio Feminicídio, sim. Gente, por favor, de verde e amarelo, assim, ó, vem coronavírus, né? Vamos morrer pelo mito. Pelo lindo. Pelo lindo. amor O de Bolsonaro, Deus, então, gente. é o culpado do coronavírus. Não, Ele não, que trouxe o mas coronavírus pra cá. Todo chefe de Aqui, ó. Estado... minimizou, Estão disse querendo, que não é, doutora tão Luísa. querendo fazer o Bolsonaro Não. de Cristo. Doutora É Luísa, tudo nas costas do Cristo. todo Deus chefe que lhe de- perdoe dizer uma coisa dessa, doutora. todo chefe de Estado, todo chefe de família, né, chefe de família, né, todos os responsáveis pela família, que não tomarem as providências necessárias para que não se tenha aqui no Brasil o que está acontecendo na Europa, tem que ser consciente, tem que ser responsável. E o exemplo que o Bolsonaro dá diante dessa pandemia que pode chegar aqui, né? Mas, gente, É irresponsável. Ele está brigando com o ministro da Saúde porque o ministro da Saúde quer gente, tomar as Na providências. verdade, vocês podiam
Quem sabe vão analisar a questão sob um outro enfoque. Quem sabe ele não estava querendo passar tranquilidade à população. Não pode causar ele um tinha pânico. feito o exame, não tinha nada. 7 Claro, pessoas. né? Claro. Aí ele fez o exame num dia e saiu o resultado no outro. 7 pessoas da comitiva dele Gente. foram contaminados. 14. Aliás, 14. Como a Todos foram. 6% dos contaminados eram da comitiva. 6% dos contaminados do Brasil eram da comitiva. A gente. recomendação médica era para que eles estivessem em quarentena, porque não se sabe quando é que o vírus vai se manifestar. Ele despachou de máscara. E no outro dia ele vai. Mas pra dar um exemplo. Tranquilizar a população. Senão o Brasil entra em pânico. Gente, eu ia dizer, uma coisa que saiu, o Bolsonaro falou, e eu concordo, a Globo trouxe uma histeria pro Brasil, é só a Globo, doutora. Bolsonaro, Mas doutora, todos os canais falam, mas a senhora assiste uma Band, o nosso programa, todos falam sobre tudo. Doutor 24 horas tentando. Não, focado na liberdade de imprensa, atingir o Bolsonaro. Não é bom. Eu vou lhe contar um fato. Pode falar, doutor. Né, da minha vida privada. Tá. A minha filha mora na Inglaterra. É enfermeira, trabalha num grande hospital da Inglaterra. Ontem ela me ligou e disse, mãe, não saia de casa. Isso não é brincadeira. O que vocês veem aí é muito pior do que vocês podem imaginar, mãe. Tu não sabe o que é dentro de um hospital, o que pode ser. Os nossos hospitais aqui são melhores. Né? Mas no Brasil, ela disse, eu já trabalhei na Santa Casa, no pronto-socorro de Canoas. Ela disse, eu não consigo imaginar o que vai ser o caos. Não, doutor, eu concordo, mas a nossa cultura que é outra. Eu já falei aqui, o Rio Grande do Sul, nós já temos a cultura da gripe, nós já temos a cultura do inverno rigoroso, nós já temos anticorpos, aqui não vai chegar essa pandemia. Na Europa não tem a cultura do frio e da gripe também, doutor Deneval. Mas o frio da Europa não é muito mais gente. Não, mas o que acontece lá? Aqui todo ano vem a vacina da gripe, aqui já tem a cultura. Vocês não queiram saber como vem o inverno, a população em geral pega a gripe aqui. Então já tem o... Mas os países do leste europeu, que também é mais frio do que estão lá tomando todas as precauções. Não, precaução é bom. Agora uma coisa, eu vou dizer que é a minha opinião pessoal, posso estar equivocado. Eu acho que... Claro que deve se tomar todas as precauções, tomar todos os cuidados. Eu sempre digo, caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então, mas de qualquer maneira é o seguinte, essa doença ela não é tão letal como outras doenças que são incuráveis. Ela não é tão letal, pegou o vírus, morreu. Não, o índice de morte é muito pequeno. Vocês vão ver a letalidade da doença não é tipo um HIV, um câncer. Né? O câncer, via de regra, o senhor está condenado a morrer. Claro, a probabilidade é 70, 80%. Agora a letalidade. Eu digo o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo. 100 pessoas foram contaminadas. Quantas pessoas vão a óbito daqueles 100, por exemplo? Me deem aí uma estatística. Por exemplo... Eu não quero que 3, ninguém... 4, 5? Mas eu não quero que ninguém... Então, 3%. E ainda... Mas eu tenho que me cuidar, porque eu não quero que ninguém da minha família tenha. Porque mesmo que não venha a óbito, tu tem que enfrentar uma hospitalização precária, que vai ser se tiver a pandemia. Né? O sofrimento que é estar... Vocês querem saber, gente? Eu não quero que meus amigos se contaminem, eu não quero que ninguém sofra. É uma questão de responsabilidade para evitar o contágio e contagiar outras pessoas. E no momento que minimizam essa pandemia, esse vírus, a propagação vai se dar em massa, porque foi o caso da Itália. A Itália, nós não vamos ter, nós temos os melhores hospitais, nós temos isso não é letal. Mas o governo que ele tomou atitudes agora, né? Terminar com essas aglomerações, liberar verbas para o sistema único de saúde, preparar hospitais, até as empresas estão começando a ter dificuldade. Ele agora absorveu,
Passou 3 meses para te pagar, depois tá o fundo de garantia. Ele tá tomando atitudes para o quê? Porque com essa histeria, lá na frente vai ter problema. O dólar foi a R$5. Mas já estava Mas já era quase 5 já, né, doutor? Tá, mas o que acontece? Começou... Coronavírus. A Globo toda hora... Agora, o que acontece? Vai respingar para todos nós. Vocês podem ter certeza. Doutor Demerval, eu lembro de uma coisa assim, muito interessante. Em 2016, a gente conversava aqui, né, a respeito de crise, também crise política, né? Marolinha. Exatamente, falávamos a respeito. E eu lembro que até um colega nosso aqui, né, ainda comentou assim, agora, né, assim, qual é a desculpa que a Dilma tem? E eu ainda comentei que a crise hídrica que aconteceu, né, no Brasil em 2016, em São Paulo principalmente, que ela nunca tinha se visto isso antes no país, uma crise tão intensa. Agora, doutor Demerval, esse vírus, o coronavírus, esse Covid-19, né, ele vai ser assim, né, uma bengala para o Bolsonaro. O problema é que o dólar já estava a quase R$5, né, e principalmente em função da nossa política de preços da gasolina. Pois é, agora que o Bolsonaro vai ser utilizar. Não, só um pouquinho. Eles não deixam nem eu molhar o bico. Eu vou molhar o bico, já me tiro o bico da boca. O Bolsonaro agora, para amenizar esse problema dessa doença, vai antecipar o 13º dos aposentados. A esquerda não gostou, né? Mas por que, se isso é fantasia... Vem do Bolsonaro, eles não gostam nada que vem de lá. Mas por que ele está fazendo isso, se isso é uma histeria da população? Bom, mas o povo com dinheiro, ele principalmente... Ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Então não foi boa a medida. Tinha que pagar o ótima. Doutor Foi ótima. Então foi um bom ato do governo. Então eu reconheço que o Bolsonaro praticou um bom ato. Diante de um problema todo. Não admite nada. Dali não sai nada em favor do Bolsonaro. Se o senhor vai enfrentar um vendaval, o senhor tem que fechar as janelas. O cachimbo faz a boca torta, não adianta. Não, doutora. Estou dizendo que foi. O cachimbo entortou para aquele lado. Vamos liberar mais verba para a saúde também. Não, foi liberar 137 bilhões ou trilhões. O Japão fez um hospital e mas qual é o problema, doutor? Não, eles fecham os olhos para isso. Não, eu não fecho. Não, doutor Luiz, sabe qual é o meu problema em relação a tudo isso? A venda do pré-sal. O pré-sal, na verdade, ele ia dar dinheiro para a saúde e para a educação. O que aconteceu? Precarizaram cada vez mais o nosso sistema de saúde. Eu lembro que o ministro, se não me engano, foi o ministro da Saúde do Bolsonaro, acho que do começo do governo, ou do governo Temer, eu não lembro exatamente qual dos dois que falou, que assim, que se gastava muito com saúde no Brasil. A nossa saúde, mesmo no governo popular, que foi onde a população pobre viveu melhor, a nossa saúde nunca foi uma saúde, né, nota 10, que a gente pensa, olha, realmente o Sistema Único de Saúde funciona muito bem, né, as pessoas sempre são muito bem atendidas. Não, eu disse que a gente nunca pôde dizer isso, doutora Luísa, né, o nosso SUS, na verdade, né, ele é um sistema que ele foi copiado, inclusive, se não me engano, eu não lembro se a Alemanha esteve aqui para verificar como era o nosso sistema de saúde, nosso Sistema Único de Saúde. Mas, na realidade, gente, assim, nunca, por mais, né, que esses governos populares tenham investido também na saúde para a população, ele nunca foi um sistema satisfatório. Né? Teve, inclusive, na época da presidenta Dilma, que uma pessoa, né, que fosse diagnosticada com câncer, ela deveria começar a receber o tratamento em 60 dias. Eu confesso para vocês que eu não sei se isso chegou a acontecer. Doutora Márcia, agora me lembra, a doutora falou nessa questão da saúde, o seu Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve uma oportunidade, quando era presidente, de melhorar a saúde pública, o sistema de saúde pública, o SUS. Ele teve. Porque quando ele assumiu a presidência, ainda estava em vigor a CPMF. Lembra da CPMF? Passava um chequezinho, veio um pouco para 0,43. E a CPMF foi criada para financiar o Sistema Único de Saúde. Né? Saúde. Então aí, o dinheiro que era ser canalizado para aquilo, os governantes descambaram para o outro lado. Entra o Lula, ele já foi criado no governo anterior, no CPMF. Entra o Lula, ele podia ter feito, bom, a partir de agora, o dinheiro da CPMF é só para a saúde. Mas não,
Ele continuou na mesma prática dos gestores Aí, doutora... Não, e o que mais? E quando estava terminando o CPMF, ele que era contra a instituição na época, quando criaram, ele queria prorrogar. Tá aí. Não foi prorrogado. Não, claro que não, mas ele queria. Mas eu quero... Ele queria prorrogar. Isso foi em 2015, quando sugeriram novamente a CPMF, que o presidente Lula disse que talvez fosse uma alternativa, mas em função de tudo que estava acontecendo no país, o senhor sabe muito bem então, que nós já falamos, vamos retornar colocaram no colo dele, ele não aceitou. Conta outra do Mas ele não era mais presidente, essa Luiz, é inacreditável. Ele saiu em 2010. Pois é, tudo que vem da esquerda não serve. Né? Exatamente. PT era contra a criação da CPMF. Aí depois que ela estava em vigor, ele assumiu o governo, ele queria que ela continuasse. Para mim é uma incoerência. É uma incoerência. Em 2015, no segundo governo da presidenta Dilma, que foi sugerida a criação de uma nova CPMF. Mas aí o senhor está dizendo que o presidente Lula, né, que ele poderia ter investido, ter melhorado o Sistema Único de Saúde. A partir dali, agora só para a saúde o dinheiro do CPMF. Tinha resolvido o problema da saúde, que era muito dinheiro que era arrecadado. Boa gestão, né? Mas eu quero dizer uma coisa também, doutora Luísa. A gente pode dizer isso, né, que realmente o Sistema Único de Saúde nunca foi assim, né, as mil maravilhas. Como nunca foi, não é e nunca vai ser. Nós gostaríamos que fosse, não é? Como a população merecia ter um sistema de saúde. Mas, na verdade, doutora Luísa, assim, pode não ter melhorado o sistema de saúde, mas certamente as pessoas, né, da sua grande maioria, principalmente as crianças, ficavam menos doentes em função do Bolsa Família, em função do saneamento básico que foi levado, né, assim, nas cidades mais longínquas, onde nenhum governante antes tinha pensado, luz para PT todos, deixou o país uma maravilha. Para as pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para os colegas. Esses médicos cubanos que foram mandados embora pelo presidente, vão fazer falta, né, nesse momento. Eles estão readmitindo agora 5 mil de novo, não viram? Pois é, doutor. Eu acho que eu sou muito malvado ali eu achei que faltou um pouco de jogo político, porque ele disse... Coisa que o Bolsonaro não tem, né? Porque ele assim, eu vi ele falar, não, eu não quero que os médicos cubanos, eu não quero, como esse programa foi feito, que é muita verba para Cuba. É que ele é contra a rachadinha, sabe? Imagina tirar parte do salário, né? E não ir para ele, nem para o Flávio Bolsonaro. O PT não gosta de rachadinha, o PT não gosta, né? Doutora Luísa, eles fizeram um acordo com Cuba, e os próprios médicos cubanos eram a favor. O PT é tão puro que nem uma criança quando nasce. Não tem pecado nenhum. Não, doutor, o impoluto aqui é o Bolsonaro. O Ciro Gomes disse no Roda Viva, segunda-feira agora, que a família do Bolsonaro a vida toda fez rachadinha. Exatamente. E os filhos também são tudo ladrão. Aí ele ficou preocupado porque os médicos cubanos tinham que mandar dinheiro para Cuba. Bolsonaro fazia rachadinha, o PT fazia rachadão, porque era de roldão. O dinheiro roubado era de roldão. Doutora Luísa, faltam 3 anos ainda, eu quero ver, que Deus o livre, Bolsonaro 16 anos no governo. Meu Deus do céu, gente. Falam que o Brasil ia virar Venezuela e virar Etiópia. Mas se a população colocar ele lá de volta, é porque está aprovando, né? Porque está gostando. Não, eu acho que só quem está concordando com o Bolsonaro é o núcleo duro do Bolsonaro. É o bolsominion mesmo, é aquele raiz, sabe? Aquele que não consegue enxergar um palmo além do ódio. Ele teve 51% do Brasil votando nele. Voto útil. Né, 50, dizendo assim, doutor Demerval, tudo parece por culpa que o Brasil PT. todo votou. Tudo por culpa do Moro, que deixou o Lula preso. Culpa do PT. O pessoal queria ver o PT nas nuvens. Não queria então, agora eu me filio à posição do doutor Demerval, culpa da Rede Globo também, da mídia corporativa, que simplesmente desconstruiu a figura do presidente Lula e do PT durante 16 anos ou mais. E aí, quando viram, tinha o Bolsonaro como o candidato mais forte. Aí o que eles iam fazer? O que fazer? Tiveram que se aliar e agora não sabem o que fazer. Estão com essa batata quente na mão. Mas se aliaram como se o Bolsonaro, naquele programa do William Bonner lá, queimou a Globo e dali pra cá a Globo não para de perseguir ele. E a Globo ficou bem quietinha, ficaram bem quietinhos, só olhando, sim. Queimou por quê? Porque ele queria mostrar uma fake news na Globo? Não, é porque o William Bonner, eles começaram... O kit gay que ele queria mostrar
É que o William Bonner, eles começaram a queimar ele e ele revidou a altura, né? Não veio aquela pergunta ali, Mas o William Bonner, assim, um casamento... Pois é, Bonner, tu casou pra não se separar, eu e tu, mas Mas que acontece. lindo isso. E por que ele não foi para nenhum debate, né? Ah, não, mas daí o Lula também. Não foi para debate com a Não, facada. mas daí o Lula também não, eles quis, queriam que o Bolsonaro morresse. Queriam que morresse de sangramento lá. Eu não quero que Mas que sangue, Você- doutora Luciana? Fala Você- tanto de sangue que Sangue não que tem nunca nem na camiseta apareceu. do homem. Não, Vocês- era o sangue da Mas facada, claro que não era tinha. artificial. Doutora Não, Luísa, era tanto sangue que- artificial. O Bolsonaro não Facada. tem sangue Gente, correndo nas veias. a Porque gente- se tivesse, não fazia isso com o Aquele da país. facada era artificial, né? Não tinha Nessa sangue. Não semana, tinha, era essa- artificial, Não né? tinha. Alguém lhe botou aquelas bolinhas de sangue assim pra... Não tinha, Não tinha doutora nada, doutora Luísa. Luísa. Não aparecia nada no corte ali onde aparece a camiseta amarela que ele estava. Não tinha nenhuma gota de sangue. Eu acho que ele é que nem peixe quando corta, não tem sangue. Eu tava vendo... Tão frio que Ele é a espécie traíra. Gente, eu estava vendo com todo esse risco do coronavírus, de pandemia, de É o que risco Brasil, o Paulo Guedes pedindo encarecidamente, implorando ao Congresso que aprove essa reforma administrativa, que aprove a reforma tributária, e o Congresso, o Senado, nada, vezes Porque ela é nada. ruim. Mas, doutor Demerval, Ela é ruim como o assim. presidente sai no final de semana pedindo o fechamento do Congresso. O Marcos Feliciano, aquele que é deputado federal, né, aquele crente, pastor, aquele né? pastor lá, a boca de 150 Que não é para reais. fechar as igrejas, né? Isso é uma Malafaia. O Marcos Feliciano, junto, né, nesse protesto lá pelo fechamento do Congresso. Não entendi, ele quer ficar desempregado, porque na realidade ele é deputado federal. Aí, assim, meu Deus do céu, gente, como é que as pessoas não percebem que, assim, fechamento do Congresso, fechamento do STF é de um governo totalitário. E é isso que ele Mas- apoia. mas Mas o não é- Malafaia não vai ser contra o Eles, na fechamento verdade, do Congresso, porque Mas ele eu, não depende mas eu daquilo ali, acho, né? gente, eu acho que na minha opinião pessoal, tanto o Bolsonaro, eles não querem o fechamento, eles querem uma pressão da população para que esses órgãos funcionem, para que esses órgãos apoiem essas reformas, aprovem, porque o Brasil não anda e agora a gente está vendo aí. Não Doutor Posso Demerval, contrapor, só uma Demerval? pergunta, já agora hoje eu estou perguntando. O senhor que volta e meia está lá em Brasília, o senhor acha que a pressão popular fecha o Congresso? Tá, mas Mas ajuda. ajuda. Quem é que derrubou a Dilma? Exatamente. O que Uma acontece? manifestação uma popular, coisa, não. uma coisa eu digo A para Dilma você, foi assim, embora. ó, Era verdade. o povo Entendeu? unido jamais será vencido. Doutor Demerval, o senhor disse que eles querem pressionar para que funcione, né? É isso. Aí, assim, Que não ó, seja tão eu corporativista. lembro Corporativista. que na época do Temer, o Maia disse o seguinte, que o Congresso Nacional não era um cartório para ir lá carimbar a vontade do povo. Nunca vou esquecer isso que o Rodrigo Maia falou. E outra coisa, doutor Demerval, assim, eu quero que funcione. Não fosse o Congresso, porque se dependesse do Acredito. Bolsonaro, não tinha acontecido essa reforma da Previdência. Mas, Porque ele mas- foi lá, levou mas- a reforma da Previdência, lavou as mãos, mas- foi pro exterior falar besteira, fazer a gente passar vergonha. Foi o Rodrigo Maia, no meu entendimento, ele é o pai dessa reforma. Não, Foi doutora- ele que negociou, foi ele que fez tudo. Não, doutora, eu concordo, doutora Márcia, mas o que acontece? O Bolsonaro, assim que ele assumiu, eu vi uma reportagem, que ele não ia ter o toma lá da cá, os conchavos. Então, realmente, eles estão... E não tá vendo. Ah, tem sim. Não tá vendo como havia no governo do PT. E outra Não. coisa que eu vou dizer, assim, Ué, o mas pra Bolsonaro, reforma da- ele Ah. chamou o Michel Temer de sem vergonha, chamou o Michel Temer de descarado. Chamou o Lula de ladrão. Porque o Michel Lula de Temer, ladrão. Porque o Michel Temer sugeria a reforma da Previdência. Quer dizer que era um absurdo, que era um crime contra a Mas população. o problema- O que ele fez? Ele A pegou, primeira foi lá pessoalmente o problema levar. do Ele Congresso, é mentiroso, o doutor problema Aloysio. do Congresso é que a petezada e aqueles que circundam, tudo quanto é projeto aqui do governo, eles são contra. Onde há governo, sou contra. Esse Esse é o tipo problema. de governo Esse é o foi problema. contra A maioria mesmo, é a doutor bancada Aloysio. evangélica e a bancada da bala. Exatamente. Qual é o E, assim, ó, problema? esse tipo de governo neoliberal que assim, ó, não tá nem aí para a população, que quer que a população se exploda, eu efetivamente sou contra. O senhor tem toda a Bem, razão no pessoal, senhor. o debate está bom, né? Mas vamos passar para as perguntas, senão os nossos telespectadores vão nos cobrar depois e eu vou ser cobrado também. Só para concluir em relação ao coronavírus, eu acho que realmente aquilo que eu disse, me parece que ela não é tão letal
como outras doenças. Mas, de qualquer maneira, o que me preocupa é a propagação, a forma de contaminação, que pode ter um efeito cascata, e isso preocupa. Daqui a pouco nós temos 30% da população contaminada. Isso preocupa bastante. A população idosa é a mais atingida. Pessoas que têm diabetes e problemas cardíacos, pessoas que têm imunidade baixa, são um risco. Na verdade, jovem dificilmente morre dessa maneira. Hoje forma. morreu no Brasil, hoje não me lembro que dia, um médico de 48 anos com coronavírus. É caso isolado. Eu queria assim, dar uma palavrinha para a nossa população ficar calma, ficar tranquila, né? Os sintomas do Covid-19, ele tem muita parecência com uma gripe. Febre alta, tosse seca, dificuldade de espirrar, cansaço, fadiga e casos com diarreia. Então, ele muita parecência com a gripe. Então, essa precaução que todo mundo está dando na televisão, lavar as mãos com bastante frequência, álcool gel está em falta geral. Pode comprar o álcool 96, a diferença entre o outro é que o álcool gel tem um hidratante que fica mais macio as mãos, mas esteriliza igual, manter uma distância saudável nos grupos de risco, usar em casos de qualquer contato máscara, tá? Sempre optar por lugares ventilados, porque lugares fechados o vírus se prolifera com mais intensidade. Se hidratar, uma alimentação saudável e uso moderado de álcool e evitar cigarros e bastante, como eu falei esses dias, produtos à base de vitamina C, que nós estando com um sistema imunológico bom, dificilmente... O principal grupo de risco são as pessoas idosas, então isso aí vamos dar uma proteção maior a eles. Mas, doutor Demerval, isso ele não evolui para um quadro, né, para o pulmão, assim? Não. Se for tratado, não. Se for os idosos é que tem mais dificuldade. Eu ouvi um médico dizendo que isso evolui em 2 dias. O problema não é esse. Bronco. Realmente, ele não mata todo mundo. O problema é muito pequeno. Sim, mas se começar a ter muitas pessoas com sintomas e diagnosticado, vai para o hospital. Tem um idoso que vai para o hospital, vai para uma UTI, e nós vamos ter hospitais para todas essas pessoas. Vamos torcer que a coisa não fique, não se alastre tanto assim. Uma coisa que me preocupa, muito, e aí ninguém está dando importância a isso, que me preocupa muito, a economia mundial e do Brasil. Porque nós vamos sair, quando superar essa crise, a nossa economia vai estar destroçada. O senhor viu que já baixou o PIB nacional para esse ano, já de 2 e pouco, foi para 1,99, agora passou para 1,68. Foi antes do coronavírus. Nós saindo dessa crise, nós vamos ter um país devastado, quase como se fosse enfrentado uma guerra. Porque mas é uma guerra do vai estar todo mundo endividado, comerciante sem poder pagar empregado, nós sem trabalhar e consumindo. Isso que me preocupa. Tem que botar dinheiro na economia. O doutor Luiz, o governo está botando, o Bolsonaro está botando já. Botou 147. Com essa histeria que a Globo trouxe ao país, doutor Luiz, o senhor vai no mercado, já está faltando papel higiênico, já as pessoas estão apavoradas. Mas na Inglaterra não passa a Globo e também está faltando comida. Não, mas lá o coronavírus chegou realmente. Lá chegou, na Inglaterra, na Itália também. Não, a Itália está sitiada. A Espanha também. Pergunta, gente, pergunta. Vamos para as perguntas. Na Grã-Bretanha não está ainda. Daqui a pouco me cobra. Não responderam perguntas dos telespectadores. Vamos para as perguntas. O telespectador quer saber do coronavírus. Chega, não vamos propagar essa... Vamos para a pergunta. Chega de sem comentários, doutora Luiz. Carlos Freitas da Silva informa que tem um imóvel em área rural e que, comparecendo no local, constatou que alguém está plantando no terreno. Pergunta o que pode fazer para resolver a situação. Então, vamos colher, né? Tomara que seja uma plantação bem boa. Uma coisa boa, né? Que não seja nada ilegal, né? Daí, quem quer responder? Bem, numa situação dessa, tem que se analisar uma série de aspectos. Tem que se verificar se o dono da propriedade, que é o dono do terreno, ele está sendo desapossado ou não da sua posse. Porque o fato porque pode ter lá um terreno abandonado, a pessoa vai lá e planta
alguma coisinha, o dono chega lá, ele colhe a plantação, ó, o teu terreno está aí à tua disposição. Claro. Tem que primeiro haver o que se chama esbulho possessório. O que é o esbulho possessório? Eu estou sendo impedido de usar aquele imóvel do qual eu tinha posse. Se ele então chegar lá nesse imóvel, falar com essa pessoa que está plantando, se essa pessoa opuser resistência a que ele possa usufruir do seu imóvel, aí ele tem que entrar com ação de reintegração de posse. Mas pode perfeitamente a pessoa que está plantando, porque viu aquele terreno lá ocioso, de repente uma terra fértil, e foi lá, plantou mandioca, feijão, sei lá o que ele pode estar plantando. Então ele pode entrar com ação de reintegração de posse se efetivamente houver uma resistência para que ele passe a usar o terreno. Ele pode, na minha opinião, ele pode ir lá, se não tem ninguém morando em cima do imóvel, o imóvel é dele, arranca as plantações, leva para casa e aproveita em casa. E o outro que vai se reclamar para o bispo, que foi plantar no terreno alheio. Então, mas em princípio, a questão principal é saber se está havendo o esbulho possessório, que é o titular da propriedade impedido de usar o que é seu. Doutor, nessa mesma pergunta aqui, eu não sei se eu até queria que o senhor desse uma orientação. Ele não deve, assim, fazer uma ocorrência policial para evitar, provar que o cara não está tendo a posse mansa e pacífica, para daqui a pouco evitar de pedir um usucapião e ele perder tudo? Não, doutor, é que a ocorrência policial, na verdade, o efeito dela como prova é quase zero, porque na verdade ela é uma declaração unilateral de vontade. Eu vou lá e registro o que eu quiser. Do papel aceita qualquer coisa, lá registra só isso. Mas e amanhã essa pessoa pede usucapião lá, que ela está há muito tempo e tal, e daí ele nunca... Mas aí é tudo questão de prova, ou seja, ele vai ter que fazer a prova. Se ele pedir usucapião, ele tem que citar o titular da propriedade registral, que é o dono da escritura, que está na escritura. Tem que citar, e aí ele vai se defender. Então, a posse tem que ter a que se chama posse qualificada. Ânimo de dono. O que é ânimo de dono? Não tem dono, é minha, ninguém quer, é meu. Mas sua... Então tem que fazer a prova, e não é muito fácil assim, fazer prova de usucapião, a não ser quando o dono efetivamente abandonou o imóvel. Abandonou, não quer mais, olha, fique para alguém. Eu já abandonei uns terrenos que eu tinha lá no magistério. Só tinha IPTU lá. Não sei se já fizeram usucapião, não quero mais mesmo, mas estava escriturado tudo. Nós podíamos ser vizinhos, né? Deixa eu ver. Telespectador não identificado informa que seus avós faleceram e deixaram herança. Pergunta se, sendo neto, tem direito à herança. Seus avós faleceram e deixaram herança. Então, o que acontece, né? A pessoa faleceu, o decursus, como conhecido juridicamente, tem que ver se ele tem ascendentes ou descendentes, né? Os herdeiros diretos são os descendentes, né? Mas aqui ele está falando que foi os avós que faleceram, né? Pois eu estou explicando que daí, se o pai dele for vivo, ele não tem direito nenhum, né? Os pais que são os herdeiros. Caso os pais já faleceram, ele, por representação, ele herda, né? É isso? Então eu vou responder assim de uma forma talvez mais objetiva. Tá. O neto, ele herda a herança dos avós, primeiro, se houver um testamento. De repente, ele era muito chegado no avô, o avô testou ele. Bom, ele vai receber mas não é pelo direito hereditário. Pode receber até 50% da herança. Ele tem direito à herança em duas hipóteses. Se o pai dele veio a falecer antes do falecimento dos avós, ele herda por representação, como o doutor Daniel falou. Ele herda por representação. Se o pai faleceu depois da morte dos avós, ele herda também, porque aí, quando ocorreu o falecimento dos avós, a herança se transmitiu para o pai dele. Isso. E com a morte do pai dele, veio para o neto. Então, nessas duas hipóteses, ele recebe. Mesmo que o seu pai, que é filho do avô dele, tivesse morrido antes dos avós, ele recebe por representação, e depois do falecimento, ele recebe, porque aí ele se torna herdeiro do pai que veio a receber a herança dos avós. Exatamente. Isso. Dá mais uma, Antônio. Telespectador não identificado pergunta: o que pode acontecer quando uma pessoa registra ocorrência policial contra uma pessoa inocente? Isso acontece bastante. Aí, doutora Luísa, doutor Demerval. O doutor vai estar atuando bem na área criminal aí, tá virando criminalista. Eu entendo que nesse caso que se resolve em perdas e danos, né, doutor Luísio? Uma ação de dano moral, uma reparação
Isso na esfera civil, né? Civil, Mas né? tem as consequências da esfera penal ainda também. Quando a pessoa registra uma ocorrência policial contra uma pessoa que ela sabe ser inocente, isso é o que se chama denunciação caluniosa. Eu sei que a doutora Márcia ela não matou o Temer. O Moro. Isso, exato. Vamos fazer Eu sei que ela não matou o Moro, mas eu vou lá e digo. E o Moro morreu, claro, né? E eu lá já foi a doutora Márcia que matou ele. E eu sei que não foi ela, eu sei que foi um outro. Então eu estou responsabilizando o inocente de forma intencional. Então estou dizendo que um inocente é culpado de um crime que eu sei que ele é inocente. Se eu desconhecer que ele é inocente, aí não se configura a denunciação caluniosa. E quando se registra uma ocorrência de um crime inexistente, aí então é só crime de falsa comunicação de crime. Por exemplo, isso aí dá muito nos golpes do seguro. A pessoa lá tem um carro segurado, quer receber indenização, vai lá e registra que o carro foi roubado e manda ele levar eles para o Paraguai. Manda lá levar para o Ronaldinho andar no Paraguai. Falsa comunicação de crime. Então pode configurar essa hipótese. Falsa comunicação de crime, dependendo da situação, ou denunciação caluniosa. E no meu caso aqui, como o senhor citou antes, doutor Luiz, também, tipo assim, dizer que eu matei o Sérgio Moro e ele está vivo. Claro. Não é? Também. Não, mas aí é um crime impossível. Eu não posso estar dizendo disso. Ele matou se ele está vivo. Não, daí a pessoa não sabe, não é? Se não sabe que ele está... Aí fica sendo brincadeira. Não. Falsa ocorrência de crime. Tem que haver um crime, né? Senão não... senão aí se resolve em danos moral, porque eu queria prejudicar a moral da doutora Márcia de Cesar. Aí Só nesse porque caso... ela é do PT. Não. Quantos minutos nós temos aí, Antônio? Um minutinho. Aqui, tapa a bancada para dizer o que quiser aí. Para meter o Paulo Bolsonaro aí. Aproveite. Vamos se cuidar. Coronavírus não é brincadeira, não. É verdade. A minha posição é que não se desespere, não se apavore, não tenha histeria, mas tome os cuidados necessários, como está todo mundo se falando. Essa coisa do contato, o álcool gel, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, que não vai chegar as pessoas de risco, as pessoas idosas, tenhamos mais cuidado ainda com eles, mas o Estado ele vai chegar, como disse o Lula, uma marolinha. Não vai chegar, mas tenhamos precaução. E eu vou torcer para aquele Senhor lá do céu que nos olhe e que nos faça passar essa coisa bem depressa. Vamos torcer, vamos rezar e torcer para que aquele poderoso, aquele Senhor todo-poderoso lá de cima nós temos que ter nos olhe atitude. Torcer não, atitude, cuidados. Esperança nesse momento é muito importante. Doutora Márcia. Dito isso... A Márcia não falou. Não vai dar porque está o nosso programa. Não, perfeito. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes digo que nos aguardem até a próxima semana.